Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos chegando aí na reta final das nossas orientações. Hoje é a nossa última orientação aí que vai tratar, né, de um slide do nosso Pitch Elevator. E a ideia é que depois de que nós apresentemos os custos, né, onde nós já evidenciamos mais ou menos qual é o 100%, quanto eu quero de investimento. Já falamos na nossa projeção, de novo, na nossa projeção já está falando quanto eu quero de investimento. Agora nós vamos fazer uma proposta, nós vamos formalizar uma proposta para o nosso investidor, né? Então é importante a gente relembrar alguns pontos antes da gente entrar no ponto de vista técnico da nossa proposta, né? Primeiro, né, nós estamos falando de um projeto semente, então nós vamos trabalhar dentro daquela margem de 50, 70, 100, no máximo 120 mil reais em troca de um investimento no formato aí de venture capital, né? Ou seja, eu troco uma porcentagem da minha empresa, eu vendo uma porcentagem da minha empresa por um montante de dinheiro que seja o suficiente para tirar a minha ideia do papel, tá certo? Então, esse formato já nos dá algumas limitações, tá? Mas agora, quando a gente vai fazer um valuation de uma empresa, né? Ou seja, a gente vai determinar o valor que essa empresa tem. Porque pensem bem, se eu falo, né, por exemplo, aqui nesse na minha quantia de 100 mil reais, que minha empresa, eu estou pedindo 100 mil reais em troca de 10%, significa automaticamente que 100% da minha empresa vale R$ 1 milhão, correto? Então, como que eu posso chegar nesse valor, né? Identificar qual é o valor? A maneira mais convencional, né, o mais usual aí para fazer o valuation em uma empresa que está funcionando, ou seja, eu tenho faturamento, fluxo de caixa, custo, despesa, é utilizar o fluxo de caixa descontado e, se possível, um indicador que a gente chama aí de EBITDA, que vocês já devem ter visto aí, né, nas aulas de contabilidade, que vai ser responsável por meio que delimitar essa projeção que vai representar a capacidade de gerar caixa operacional do meu empreendimento, antes de impostos, taxa de amortização, etc. Né? Então, vou considerar aí que antes de depreciação, amortização, eu vou ter o ganho obtido pelo meu negócio, tá? Só que o que acontece, né? Não é o nosso caso, nós não temos caixa, não temos nada disso. Então, o EBITDA, ele vai facilitar, ele é uma referência para uma avaliação, né, que você tenha que demonstrar o valor da sua empresa, mas ele não vai representar a totalidade de uma avaliação. Então, a gente tem que passar por outros parâmetros, né? Tanto relacionado quanto aos ativos da empresa, que você tem aí de material, de recurso, etc., quanto a potencialidade dos investimentos, né? Então, eu tenho que considerar algumas outras hipóteses de startups, né? Então, por exemplo, né? Se eu não tenho o meu break-even point ainda, se eu não cheguei no meu break-even point, é óbvio que o meu número do EBITDA vai ser extremamente insignificante, né? E não vai parecer, do ponto de vista financeiro, um bom negócio. Nunca vai parecer um bom negócio. Por quê? Né? Porque eu não alcancei o ponto de equilíbrio ainda. O meu caixa é negativo. O que acontece na prática? Várias startups que estão funcionando, etc., não encontraram seu break-even point em 2 anos e estão funcionando, tem investimento, etc. Ou seja, se eu considerar única e exclusivamente o meu EBITDA, eu não vou conseguir encontrar um número real para isso daqui, porque eu não tenho caixa, nem se a minha empresa estiver funcionando, se é uma startup, tá? Por quê? Porque a gente pensa numa escala num primeiro momento. Então não vai adiantar muito eu pensar com a mesma cabeça tradicional, tá certo? Então seria bom, mas não é a melhor maneira, né? Então, ao comparar, aí, vamos dizer assim, uma empresa tradicional com uma startup, a gente tem que ser um pouco menos ortodoxo no nosso valuation. Tem que pensar assim que meu investidor vai comprar uma empresa, mas ele pode comprar uma parte de uma dívida, né? Então, esses números que eu vou mostrar agora aqui, eles não vão demonstrar minha capacidade de sustentação no mercado, né? Então, essa minha proposta, ela tem que ser balizada em relação à porcentagem que isso realmente pode proporcionar. Então, porque se o investidor ele propõe um aporte financeiro, eu tenho que fazer um equilíbrio entre o valor real da empresa e o projeto. Ou seja, a porcentagem que o investidor pode ter controle da minha empresa agora, né? Então, eu vou pensar nesse primeiro valor, que é o valor
de investimento que eu tenho, tá? Então esse é o meu ponto de partida. Putz, vou pedir 50, 100, quanto é necessário para eu tirar do papel. Então é o meu primeiro ponto de partida, tá? Então, eu preciso tirar do papel 100 mil reais, beleza. Agora, o meu segundo ponto de partida, eu preciso levar em consideração outros aspectos. A primeira coisa que eu tenho que levar em consideração é que a proposta, se ela exceder 50%, eu trocar 100 mil reais por 50%, óbvio que eu vou perder parte do controle das decisões aí que a empresa pode tomar de ponto de vista societário, né? Então, se eu apresento uma proposta aí de mais de 50%, né, eu tenho esse problema aí. Então, eu preciso pensar que precisa ser menor do que 50%. Bom, é o primeiro ponto de partida. Segundo ponto de partida, né? De acordo com o Código Civil Brasileiro hoje, né, para questões aí como incorporação, concordata, fusão, dissolução de sociedade, que aí entra um pouco no nosso caso, né, e dentre qualquer outro tipo de decisão administrativa importante, é necessário que a gente tenha 75% da aprovação do capital total da empresa. Ou seja, já tenho mais uma limitação que, se eu tiver, né, à disposição desse meu investidor mais de 25%, né, eu vou ter que ter total apoio dele em qualquer tipo de decisão, né? Porque se ele tiver mais de 25% de porcentagem sobre o meu negócio, automaticamente ele vai ter já como tomar decisões aí, ou até mesmo influenciar em decisões, tá certo? Então, acaba virando uma medida de precaução, né? Nesse meu primeiro aporte, eu ter uma porcentagem aí talvez menor do que 25%, tá? Então, do mesmo modo, né, mais de 50% que eu julgar do que meus sócios que estejam colocando a sociedade em risco, tá? Hoje em dia, pelo Código Civil, tipo, ele tomou uma decisão que está colocando em risco a sociedade e a empresa como um todo. O sócio ele pode colocar um processo como inegável gravidade ao capital da empresa, e a pessoa que tem, ou né, o grupo de pessoas que tem a maior parte das ações pode até ser retirada da empresa, né, se for previsto esse tipo de problemas aí que possa acontecer do ponto de vista societário no contrato social, e que geralmente os investidores aí vão acabar incluindo nisso. Então, portanto, aí a gente precisa tomar bastante cuidado para que esse valor não seja diluído no momento do aporte. Eu preciso pensar que eu, como empreendedor, eu preciso evidenciar para que a minha empresa tenha valor, que esse aporte aí, então, que vai ser entre 10% e 25%, representado aí a troca do investimento inicial, ele tem que evidenciar primeiro que eu tenho alguém que está 100% disponível para o projeto, tá? Então, vai colocar dinheiro, fulano está 100% disponível no projeto. E que o aspecto de prolabore e coisas nesse primeiro momento, né, sejam praticamente inexistentes, ou pelo menos até que se alcance o break-even. Eu não vou tirar prolabore para sócios para ninguém, que vai evidenciar essa possibilidade aí de dedicação integral no projeto. Legal, pessoal? Então, essa foi a última aula de orientação. Aqui a gente conclui os nossos slides. Eu vou abrir a entrega né, vai ser uma entrega formal aí através do portal, mas né, é para poder fazer o feedback de vocês e né, ajustar a apresentação de vocês como um todo antes da apresentação, tá certo? Então, eu já vou fazer essa entrega, vocês vão ter 2 semanas para mandar para mim e poder concluir aí os slides de vocês para a gente bater aquela bola antes de vocês fazerem aí finalizar o pitch de vocês, tá certo? Em breve acredito que nós já vamos estar juntos e já vamos poder treinar as nossas apresentações. É isso, galera. Até semana que vem. Um abraço. Até mais.